Quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Eu quero te lembrar algumas coisas. Através dessa palavra, eu quero, pela palavra, fortalecer a sua fé. Você achou, diga eu vou para o céu. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Não é porque não achou que não vai. Versículo, eu vou ler o 51 apenas. E a gente vai falar um pouco desse texto. E subiu Jesus para o barco para estar com eles. E o vento cessou. E o vento? E o vento? É isso aí. Dá uma olhadinha para seu irmão, diga: o vento vai cessar. Não, mas você está no culto de milagre, sim ou não? Fala com ele, com o cara de quem acredita em milagre. Diga: o vento vai cessar, com voz de profeta. Diga para ele: o vento vai cessar, vai dar tudo certo. Meus irmãos, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Ele é chamado de Evangelho Sinótico. Tanto ele como Mateus e Lucas, eles vão falar da mesma coisa de maneira diferente. Marcos, ele é judeu da tribo de Levi. O nome de origem dele é João. Isso a gente encontra em Atos capítulo 12, versículo 12. Mas ele adota também o nome Marcos. Ele não foi apóstolo direto de Jesus. Ele, com a ajuda de Pedro, ele vai adquirindo as informações para escrever o seu livro. Marcos é o primeiro livro a ser escrito, apesar de Mateus estar na ordem como primeiro, mas Marcos é o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, e ele é a base tanto para Mateus como para Lucas. Todos os dois, eles têm como base o livro de Marcos. Marcos, ele vai trazer algumas histórias e ele tem uma ênfase no seu livro. Marcos, ele gosta muito de mostrar Jesus em movimento. Ele tem essa característica, ele usa muito a palavra logo, ele usa muito a palavra imediatamente, ele usa muito a ligação então, que fala de logo após. Marcos, ele gosta disso, ele usa muito isso. E esse texto que a gente leu, o texto, o versículo 45 de Marcos 6, está escrito aí na minha e na sua Bíblia, logo a seguir. Então Marcos está mostrando que não demorou muito o texto anterior, a história anterior. A história anterior é a multiplicação dos pães. Se você der uma olhadinha comigo em João capítulo 6, se você está com a Bíblia aberta, é só achar o texto. Se está com a Bíblia fechada, abra e não peques mais, deixa ela aberta. Marcos capítulo 6, versículo 14. Como eu disse, João, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a mesma história, porém eles têm visão diferente, eles têm alvo diferente, então eles contam de maneira diferente. Se falando da mesma história, João capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó: vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo pois Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então é logo após a multiplicação. Em João a gente acha esse detalhe, que logo após, porque essa multidão, porque essas pessoas percebem
o tamanho do milagre que Jesus fez, multiplicando 5 pães e 2 peixes, para alimentar, você sabe que aí quase 20.000 pessoas. Esse povo agora entende que Jesus é o profeta e quer proclamá-lo rei, mas ele não é esse o propósito, e ele quer ir para o monte. Aí quando Marcos vai escrever, no versículo 46 do capítulo 6, segue: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então Marcos, ele gosta dessa ligação e mostrar esse movimento de Jesus. Acabou a multiplicação, as pessoas querem proclamar Jesus rei. Jesus olha para os discípulos e diz: vão, atravessem para o outro lado. Ele fica só, ele despede a multidão, ele está com pressa porque ele quer ficar só no monte. A intenção de Jesus é se isentar, se ausentar de pessoas. Ele não quer nem a multidão com ele, nem os discípulos. Ele dá uma ordem: atravessem para o outro lado, porque agora eu vou ficar sozinho. Só que você sabe o texto, e agora eu leio o 45 até o 51 para você entender. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois ficaram todos atemorizados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, não temas ou não temais, sou eu. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Então, com essa breve introdução, você entende que acabou, vou repetir para ficar claro, acabou a multiplicação. Jesus está vendo o que estão querendo fazer com ele, ele não vai permitir isso, dá uma ordem para os discípulos atravessarem para o outro lado, fica só, despede a multidão, vai para o monte, fica só. Os discípulos estão debaixo dessa ordem. Qual é a ordem? Atravessem, vão para o outro lado. Todo mundo conhece isso, todos nós, melhor dizendo, conhecemos essa história. É um texto bastante conhecido. Porém, ao pensar, orar, pedir a Deus uma direção para essa noite, então, de tantas situações, Deus me traz isso com força, para que essa noite eu quero usar esse termo, vitaminar a sua fé. Vitaminar a sua fé por essa palavra. Porque se você analisar esse texto, você vai ver que os discípulos estão dentro de um barco. Jesus não está nesse barco. Jesus está no monte orando. O propósito de Jesus está orando, lendo João. Eu posso colocar, sem ferir o texto, que Jesus está dizendo para o Pai: me guarde de um momento que não é a hora ainda. Eu não quero, eu não posso, não é o momento desse povo me aclamar rei. Esse povo está querendo fazer algo que não chegou a hora. Jesus vai se guardar e vai orar. Mas ele deu uma ordem para os discípulos atravessarem para o outro lado. Nós sabemos que esses discípulos eram pescadores, eles conheciam do mar, eles são especialistas nisso. E pescador conhece o mar pela lua. Eu creio que você sabe que o que atrai os peixes para o mar é a lua. O que atrai a maré baixa, a maré alta é a lua. É a lua que faz todo esse comando aí. Então, os pescadores, esses discípulos, eles olham, eu creio que eles olham para as nuvens, olham para o tempo e percebem: tá bom, dá para a gente atravessar sem problema. Independente de Jesus ter dito ou não que eles iam chegar do outro lado, eu creio que tem uma condição humana para isso. Eles olham e vão, porque o texto não diz nada além disso. Simplesmente eles obedecem a Jesus e vão.
E é claro que você já ouviu, eu também, até já preguei sobre isso, sobre estar debaixo dessa palavra. Porém, o que eu quero te mostrar aqui hoje é o que eles vão enfrentar e qual atitude que eles tomam ao enfrentar a dificuldade. Nós sabemos que muitas pessoas desistem de muitas coisas, coisas essas que podem ser coisas que ao meu olho pode ser uma bobagem, ao olho de outro pode ser uma grande coisa, ou vice-versa. A verdade é que muitas pessoas desistem de muitas coisas por às vezes tão poucas coisas. E essas tão poucas coisas estão na mesma sequência. Às vezes o que é pouco para mim não é pouco para você. Às vezes o que para mim não é tão custoso, para você pode ser custoso. Só que a questão aqui não é largar, não é o motivo pelo qual largou. A questão aqui é não largar, é não abandonar, é não deixar para trás, é não olhar para trás, é olhar para frente. Dá uma olhadinha para o seu irmão, diga para ele olhar para trás. Fala para ele olhar para trás. Fala para ele, irmão, olhar para trás. Nos remete a querer voltar, a facilidade. Porque se você olhar para trás e tem um leão feroz correndo atrás de você, esse olhar para trás lhe faz correr para frente. Mas se olhar para trás não tem nada perigoso e está mais fácil voltar do que seguir, o olhar para trás é atraente. O texto diz que o vento era contrário. Eles estão indo, obedeceram Jesus, estão seguindo, beleza. Só que num determinado tempo o vento sopra contra. Eu quero que você pense comigo. Essa é a mensagem que você vai pular. Essa é a mensagem que o seu coração precisa palpitar, pular. Ninguém da gente consegue ligar um ventilador, botar uma folha de papel na frente, sem um peso em cima. Se a gente colocar, o vento vai empurrar o papel. Nenhum da gente consegue fazer um papel ir para frente se o vento está jogando para cá. Não, a gente não vai conseguir. Ninguém vai conseguir fazer isso. Eu de vez em quando saía, hoje eu estou mais relaxado, mas saía para pedalar. Pedalando a favor do vento, você pedala 20 quilômetros tranquilo. É tão bom que a gente esquece que tem que voltar, porque o vento ajuda. Mas quando você volta, você vai fazer isso contra o vento. Você vai pedalar 40 quilômetros, no caso 20 de ida, 20 de volta, mas essa volta lhe custa mais 20. É como se você pedalasse 60 quilômetros, porque a volta ela é custosa, porque o vento te empurra para frente, para trás, e você quer ir para frente. O que está acontecendo nesse texto, esse fato aqui, é que os discípulos estão querendo ir. Aliás, eles estão indo para frente, só que o vento empurra eles para trás. Além do vento empurrar eles para trás, o vento balança o barco. Além dessa dificuldade do vento contra, tem as ondas que vêm e balançam esse barco, empurra esse barco, joga água dentro desse barco. O texto diz que eles pensam que vão perecer. A dificuldade aqui ela é grande. Diga assim, a dificuldade aqui é grande. Só para você acordar. Olha o texto 48. Eles estão a média, que aí não tem um valor exato, mas é média 4 quilômetros de distância de Jesus. Jesus está olhando e vendo que eles estão, é assim que o texto diz, 6:48 de Marcos, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Então o que eu estou falando aqui está no texto. Quando Jesus olha, pastor Emerson, Jesus vê que os discípulos estão enfrentando a tempestade de vento. O vento empurra eles para trás, mas eles estão indo para frente. O texto diz que Jesus vê que eles estão em dificuldade a remar. Aqui está a minha palavra para você essa noite.
É uma palavra simples, mas ela pode fazer você vencer muitas situações, que as tempestades vêm para fazer você parar, que as situações vêm para fazer você parar, ou que elas se aproveitam de situações, e nós, muitas das vezes, por causa dessas situações, paramos, largamos, abandonamos, desistimos. Só que você precisa aprender com a Bíblia, que Jesus está no monte por um propósito. Quando ele olha para os discípulos e eles estão remando com dificuldade, mas estão remando. O segredo aqui é que eles estão remando em meio à dificuldade. Eles estão remando em meio ao vento contrário. Quem de nós, qualquer ventozinho, a primeira coisa que a gente pensa é parar. A gente sofreu qualquer situação no trabalho, a primeira oração nossa é dizer: Senhor, o Senhor não tem outra porta não? Qualquer humilhação que a gente passa, a primeira coisa que a gente pensa, ou que a gente ora, porque que a gente ora, é dizer para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo isso não? E se passar de novo, a gente diz: Senhor, é a segunda vez. E se chegar a terceira vez, a gente diz para Deus: Senhor, eu não aguento mais. Essa palavra, eu não aguento mais, é dizendo para Jesus: ou o Senhor dá um jeito, ou eu vou largar, ou eu vou parar, ou eu vou desistir. Porque quem não aguenta mais, geralmente desiste. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que esses discípulos vão nos ensinar que a dificuldade é grande. Tem água entrando no barco, tem vento empurrando o barco, tem vento contra a direção que eles estão indo, mas o texto diz que Jesus olha para eles e eles estão com o remo na mão, com dificuldade, mas estão remando. A dificuldade se instalou, está vindo mas eles estão, olha para seu irmão, diga: eles estão remando. Eles estão remando. Fala com quem acredita na palavra. Você precisa acreditar na palavra. A palavra diz que eles estão enfrentando uma dificuldade muito grande, mas o remo está grudado na mão deles, e eles estão dizendo: com dificuldade mesmo a gente vai atravessar esse mar, a gente vai chegar do outro lado. É difícil? Claro. Vai ser fácil? Não. Só que quando a dificuldade chega, infelizmente é uma verdade, o que acontece com a gente é que ao invés da gente buscar força aonde não tem, imprimir um pouco mais de força, fazer o que a gente nunca fez, buscar força, a gente diz: eu não aguento mais, não dá mais para mim. Mas você veio para uma noite que é denominada culto de milagre, sim ou não? Sim ou não? Quem veio para o culto de milagre aí, babando com a mão? Você veio para o culto de milagre? Deus está dizendo para você essa noite: tem milagre para você, mas de braço cruzado não dá. Tem milagre para mim e você, mas deitado na rede não dá. Jesus chegou em Caná da Galileia, João capítulo 2. Maria olha para ele e diz: acabou o vinho, a festa vai acabar tudo aqui, danou isso aqui. E você sabe, ele olha e diz: mulher, não é chegada a minha hora tal. Mas ela diz: o que ele disser para vocês fazer, façam. Maria acredita que Jesus ali pode operar um milagre. Ela acredita que Jesus pode operar um milagre ali. Jesus também acredita que Ele pode operar um milagre ali. Só que para Jesus operar um milagre ali, Ele olha para os serventes e diz: peguem essas talhas que estão aí no canto, desçam, peguem água e encham essas talhas de água. Olha o trabalho aí para o milagre. Olha alguém se movendo no mundo físico para que o mundo espiritual atue. A gente quer milagre, sim ou não?
Desistiram? A gente quer milagre sim ou não? Mas a gente quer milagre assim, ó. Ore por mim, pastor Manassés. Eu estou passando uma prova terrível. Ore por mim, pastor fulano. Ore... Não. Deus essa noite veio tirar você da cadeira. Ouvi 4, aleluia. Deus essa noite veio tirar você do conforto. Deus essa noite veio tirar você dessa linguagem, não aguento mais, não dá mais, eu estou cansado. Deus essa noite veio colocar força mais em você, mais força em você. Ele veio renovar a sua fé, veio renovar a sua força, veio vitaminar a sua esperança e dizer para você, se você insistir mais um pouco, se você forçar mais um pouco, se você clamar mais um pouco, se você buscar mais um pouco, é possível sim o milagre acontecer. Só que a gente quer milagre como? Se aplaude da glória, porque a palma é para ele e a glória também é para ele. A gente quer milagre como, pastor Manassés? Pedindo às pessoas que façam, que orem, que busquem. Eu costumo dizer lá na igreja, só tem muito por lá, Salvador. Aqui é todo crente. Quando a gente está na prova, a gente quer que o pastor invente culto para a gente vir. Porque o culto os normais, que eu não lembro daqui agora. Qual é o dia de culto aqui, pastor? Palavra terça-feira, culto do milagre quinta, dos jovens sábado, celebração no domingo. Aí não tem nem quarta nem segunda. Mas se eu estiver passando aquela... E nem sexta. Segunda tem vigília? Meu Deus. Mas aí no dia que não tem culto, quando a minha prova está muito grande, eu fico assim, Senhor, toca no pastor para ele fazer um culto matutino. Toca no pastor para ele fazer, como é aquele evento que tem uma vez no ano. Mas Jesus, intimidade. Deus, toca no pastor Josué, eu preciso. Aí Deus está dizendo para você, você quer mais intimidade, você não depende do pastor Josué. Você quer mais intimidade, você não depende do culto coletivo, aqui vitamina a sua fé, aumenta a sua fé e dá direção, mas você quer mais intimidade? Ninguém quer, tudo bem, então eu vou seguir. Quer mais intimidade, busque mais. Chore mais. Leia mais a Bíblia. Entre mais no seu quarto, não para as coisas comuns que a gente faz, Instagram, WhatsApp, rede social. Faz como hino, entra no quarto, fecha a porta e vai no secreto. Quer mais? Busca mais. Jesus queria fazer um milagre em Caná da Galileia, mas ele olhou e disse, alguém aqui precisa trabalhar para esse milagre acontecer. O povo está na frente do mar. Moisés está com esse povo aqui oprimindo ele, uma perturbação danada, desculpe o termo. Aí Deus diz, Moisés, você tem o que na mão? Uma vara. Pelo menos, faça alguma coisa, Moisés. Toque no mar. Às vezes o que você vai fazer é tão simples, por um milagre tão grande que Deus quer fazer na sua vida, às vezes o mínimo que você vai fazer é só tocar a vara, você tem que movimentar alguma coisa. Alguma coisinha você tem que fazer. Tem hora que você vai imprimir uma força maior. Tem dia ou tem situações que você vai buscar força, como a gente diz no ditado popular, força onde não tem. A gente vai espremer mesmo. Mas vai ter momento que a gente vai estar tão habilitado a isso, que Deus vai dizer, calma, só toque e eu faço. Só movimente o braço e eu faço o resto. Mas vai ter dia não. Vai ter dia que a gente vai suar. Que a gente vai ter que buscar mais. A gente vai ter que assanhar o cabelo, quem tem. Vai manchar a maquiagem. Mas o milagre vai acontecer. Olha para seu irmão e diga, eu vim buscar o meu e vou levar o meu. Só se você não veio buscar, mas se veio, diga, eu vim buscar o meu milagre e eu vou levar o meu milagre. Mas a gente está, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas eu vim para isso, para entrar na sua casa, para entrar na sua vida. Mas você não deixa.
Por que não deixa? Porque tudo que você faz é contrário àquilo que me agrada, que me atrai até você. Os discípulos estão no mar. Eles estão onde? Estão onde? Olha o texto. O vento é contrário. Eles estão como o hino da harpa diz. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega. Vocês são assembleanos, hein? Eu sou de raiz. E navega, mas é com o remo pendurado na mão. Fazendo o quê? É assim que eles estão. Talvez esse hino foi dado lá nesse dia que o discípulo, por volta da quarta vigília da noite, tem-se uma ideia de 3 da madrugada. Jesus olhou. E aqui a minha mensagem é só isso. Não precisa muita coisa não. Quando Jesus olha e Jesus vê que eles, apesar da dificuldade, não largaram o remo e estão brigando contra tudo que vem na sua frente. Eu penso, isso aqui é um pensamento, é claro, um discípulo olhando para o outro e dizendo: não largue não, que eu também não vou largar. A gente vai conseguir chegar. Agora não é hora de discutir, agora não é hora de ver quem está mais fraco, agora é hora, nós vamos chegar do outro lado. Jesus olha e não vê um remando e os outros desesperados. Quando Jesus olha e vê todos eles com dificuldade, porém remando. Eu estou repetindo de propósito, para dizer para você que você pode estar enfrentando a luta que você estiver enfrentando, você precisa atrair Jesus. Porém, para atrair Jesus, não é largando o remo e voltando para trás. Para atrair Jesus, é olhando para frente e dizendo: eu vou conseguir chegar. Aplaude da glória, que é tudo para Ele. Aqui é onde está toda a diferença. É que eles remam, não olham para trás e um pergunta para o outro: cadê Jesus, irmão, que não aparece? Não. O texto não abre precedente para a gente fazer isso. Cadê Jesus que não vem? Não tem isso. Jesus olha e fala: a dificuldade está grande, mas esses cidadãos, eles estão tão persistentes, eles estão acreditando tanto que vai chegar, que aos meus olhos, eles precisam de uma ajuda sobrenatural. E por causa da persistência, da insistência, eu vou lá. Olha para seu irmão e diga: Jesus vai encontrar a sua dificuldade. Fala para ele com quem acredita. Fala com quem acredita: Jesus vai encontrar a sua dificuldade. Fala para ele: Jesus vai encontrar a sua dificuldade. Agora, para Jesus encontrar a sua dificuldade, Ele precisa encontrar você brigando, lutando, dizendo: eu não vou desistir. A gente desiste fácil do filho, da mulher, do marido. Eu não tenho marido, é quem tem marido, tá bom? Do filho, da mulher, do marido, do emprego, do trabalho, de tantas coisas. E aí depois disso foi o diabo. Não. Foi um vento que veio ao contrário. E Jesus estava observando você. E na hora que bateu 2 ventinhos fortes, que babanou sua orelha, você disse: para mim não dá, estou largando, estou indo embora. Aí ao invés de Jesus vir, foi você que foi. É claro que eu não conheço ninguém aqui, a não ser os que eu já citei. Mas eu sei que não tem aqui 2.000 pessoas, isso não é problema. Eu não estou preocupado com quem não está aqui. A mensagem não é para eles, a não ser que estejam assistindo pela internet, é claro. A mensagem é para quem está assistindo, seja presencial ou não. A mensagem é para você, dizendo para você: Ele está interessado. Ele está interessado em sair de onde ele está e ir encontrar a sua dificuldade. Eu vou te mostrar uma coisa nesse texto que Jesus não conseguiu fazer. Jesus vai com a intenção de fazer isso e mais isso, e ele não consegue fazer. Porque muitas vezes a gente impede de Jesus fazer tudo aquilo que ele queria fazer. Ele faz.
o milagre ele faz. Ele chegou lá, andando por sobre as águas, entrou no barco, o vento acalmou, tudo cessou. Foi esse texto que eu li. A bonança chegou e eles atravessaram agora sem vento, sem nada. Mas deixa eu lhe mostrar um negócio no texto, você quer ver? Alguém quer ver? Versículo 48. E vendo-os em dificuldade de remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. Na minha Bíblia diz assim: e queria tomar-lhes a dianteira. Na sua Bíblia diz isso? Tem alguém com a Bíblia aí? Na minha Bíblia diz: e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco. O texto é claro. Quando Jesus olha que eles estão remando em dificuldade, não largaram o remo, isso atraiu Jesus para eles. Só que Jesus vem, e o texto é que diz que ele queria tomar-lhes a dianteira. Entenda isso comigo. O vento era contrário. Então eles estão indo e o vento está vindo. Jesus também está indo com eles, na mesma direção deles. Jesus está vindo a eles, mas indo contra o vento também. Então, uma cena para você entender. Aqui é o barco, à frente do barco, todo mundo aqui no barco, remando para cá, indo para lá. Jesus está atrás. A dificuldade chegou, eles não desistiram. Vem Jesus, ninguém está vendo, mas vem Jesus. Eles estão remando, o negócio deles é remar. Ele está remando, e aí agora o barco está aqui, vem Jesus andando sobre as águas. Só que o texto diz, pastor Manassés, que Jesus queria tomar a dianteira do barco. É o texto. Vem Jesus andando. Quando Jesus chega do lado desse barco, andando por sobre o mar, que esse discípulo olha para o lado, irmão, pensa nos gritos. É nessa hora que o homem grita fino. É nessa hora que Pedro olha e fala: oxe, qual foi aí, irmão? Que voz é essa, pastor Emerson? Vou mexer com os meus, né? Claro. Só que a intenção de Jesus não é aqui no meio entrar no barco. É o texto que diz. A intenção de Jesus é o texto que diz. Ele queria tomar-lhes a dianteira. Então Jesus está vindo. Vou andar pelo lado de cá, por causa da frente. Jesus está vindo aqui, andando por sobre o mar. Eles estão no barco aqui, viram Jesus. A intenção de Jesus, porque o vento vem de lá, sim ou não? A intenção de Jesus é vir para frente do barco, porque o vento contrário vem daqui. Os dele estão aqui, ele na frente. Qual vento impede? A intenção de Jesus é vir para frente. Isso aqui é um baianês, penso eu, como um baiano pensa. Jesus ia chegar, Gerlane, missionária Gerlane, melhor dizendo, na frente do barco, pastor Emerson, e fazia assim. Eles têm dono. Pensa que agora esse vento pode até continuar vindo, mas ele vai fazer uma curva aqui assim, ó. Ele vai fazer uma curva aqui assim, ó. E para o barco já não tem mais perigo. Mas calma. Pelo texto eu entendo que essa era a intenção de Jesus. Só que o texto diz assim: andando por sobre o mar, queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram.
Todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo falou: tem de bom ânimo, sou eu. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Então Jesus ia fazer uma coisa e fez outra. Um dia, eu pregando em Portão, isso deve ter uns 15 anos. Portão Lauro de Freitas. Eu estou pregando na igreja, tem uma irmã sentada aqui, na frente, aqui na minha direita. Eu olhei para ela e falei com ela que Deus estava parando uma situação e tal. Não vou lembrar tudo que eu falei para ela. Fui para casa, eu ia voltar nessa igreja domingo de novo. Domingo eu volto. Ela disse: eu preciso falar com o senhor. Eu disse: pois não. Ela fez naquela noite que o senhor profetizou na minha vida. Eu passei uma das piores noites da minha vida. Aí eu digo: ah, meu pai, foi o que aconteceu. Sentei para conversar com ela. E ela me disse: meu marido é chefe de capoeira, funcionário do Estado. Ele é um homem que eu não tenho mais a contagem das traições. Eu vivo uma vida muito difícil com ele. Ele já veio na igreja algumas vezes, mas ele não consegue se firmar no Evangelho por conta dessa questão de prostituição. E naquele dia que o Senhor falou comigo que Deus estava parando algo e que ia alegrar meu coração, eu cheguei em casa, ele tinha vindo do trabalho, ele ia dormir para viajar. Mas eu cheguei em casa e ele estava bem, tomamos banho, jantamos. Ele deitou. Quando ele deitou, do nada, pastor, ela contando, nasceu uma bolha no peito do pé dele. Mas uma bolha, pastor, grande, vermelha. Ele começou a gritar. Eu sabia que não estava, porque a gente estava em casa normal. Eu cheguei do culto, ele chegou, tomou banho, falou comigo. Quando deitou, ele ia levantar de madrugada para viajar. E eu digo: e aí, minha irmã? Ela fez: e aí? Eu comecei numa luta com Deus. Luta com Deus? Como, irmã? Eu disse a Deus: eu não me conformo. Eu não me conformo. O Senhor vai curar ele. Essa bolha eu repreendo. E ela disse que pelejou a noite toda. Quando viu que essa bolha não aguentava, não murchava, que não tinha oração que ela fizesse, ela pegou uma agulha, esterilizou a agulha, acendeu o fósforo, queimou a ponta da agulha, furou a bolinha, o líquido saiu, ela fez um curativo. 5 horas da manhã ele ia viajar, ele viajou. Pastor, que luta! E olhando para ela. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 6 meses, passou 1 ano. Isso tem uns 15 anos. Até hoje ele não voltou para casa mais. Porque a gente quer escolher como é que Deus vai agir. Irmão, tem uma pessoa dentro de casa com uma situação dessa. Eu não tenho como abrir muito detalhe aqui. Não foi eu, foi Deus que falou através da minha boca. Eu vou parar uma situação que vai lhe alegrar muito. Deus age. E a irmã disse para Deus: eu não me conformo. Deus não responde ela, e ela fura a bolinha, tira o líquidozinho como de uma queimadura, faz o curativo e diz: vá, meu filho, embora, vá. Ele foi, não voltou mais. Cuidado com os gritos que você tem dado para Deus. Cuidado com as maneiras que você tem determinado para Deus fazer as coisas na sua vida. Ele é Deus e sabe trabalhar. Ele é Deus e sabe fazer. Quem não sabe somos nós, mas Ele sabe. É por isso que muitas vezes entregamos as coisas para Deus, tomamos da mão de Deus de novo.
Oramos por situações, mas dizemos para Deus assim: mas Senhor, não faça assim não, não faça assim não, não faça assim não. Qual é o grande segredo de Maria em João capítulo 2, Caná da Galileia? Ela dizia assim: façam tudo o que Ele vos disser. Você acredita em um Deus que sabe agir, ou que precisa de que eu e você diga como Ele agir? Minha irmã, você pode estar passando a maior dificuldade no seu casamento. Eu estou terminando a mensagem agora, o tempo já foi, eu já vi. Você pode estar passando a maior dificuldade com o seu filho. Você pode estar passando a maior dificuldade com a enfermidade. Meu irmão, você pode estar passando a maior dificuldade na sua casa, no seu emprego. Você pode estar enfrentando, seja qual for o grau de dificuldade. O grande segredo é olhar para o destino qual você está indo, segurar esse remo e dizer: eu não vou largar, eu não vou desistir, eu vou vencer essa situação. Como eu vou vencer? Ele vem ao meu encontro. Como eu vou vencer? Ele não vai me largar aqui sozinho. Como eu vou vencer? Ele vai me responder. Como eu vou vencer? Ele mandou que eu fosse, eu estou indo. Como eu vou vencer? Eu estou atendendo a ordem que Ele me deu. Como eu vou vencer? Eu estou fazendo e agradando a Ele na medida do que eu posso. Eu sei, Ele não vai me abandonar. Mas nós agimos de maneira diferente. Eu só vim aqui para dizer isso. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Foi cantado aqui: ainda aqui para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Vou largar o remo, vou me embora, vou desistir. É assim o hino? O hino diz o quê? Te seguirei. É ou não? Por quê? Porque comigo o Senhor vai estar. E sofrer contigo é bem melhor. Como é que alguém diz que sofrer é melhor? Como é que explica essa fé que sofrer é melhor do que errar? Tem erro que é tão bom, só que o erro que é tão bom leva para um lugar tão ruim, tem consequências tão terríveis. E o sofrer com Ele, tem a certeza, vai chegar um dia que não vai ter dor, que não vai ter choro, que não vai ter decepção, que não vai ter depressão, que não vai ter nada. Que vamos olhar, estarmos diante dele, vivendo eternamente.